Oi, gente. Pois é, tô eu aqui para mais um vídeo. Dessa vez para falar de uma ferramenta que parece rádio, mas que não é rádio, como diz meu amigo Alexandre Venâncio, né? Mas que tem uma semelhança grande e que talvez por isso me agrade tanto, que é o podcast, que eu adoro. Você conhece? Já ouviu algum? Teve uma pesquisa, a Globo fez uma pesquisa com o Ibope em 2021, e essa pesquisa mostrou que 57% dos brasileiros passaram a ouvir algum programa de áudio nas plataformas de streaming durante a pandemia. O que é bem legal, né? Abre uma possibilidade muito grande. Os podcasts, eles estão em alta, né? Assim como a modinha dos videocasts, né? Os videocasts são os podcasts com imagem, né? É como se fosse uma oportunidade de fazer TV na internet, mais ou menos isso, né? Os videocasts têm uma pegada mais para TV, os podcasts têm uma pegada mais para rádio, mas não é rádio. O primeiro podcast que foi publicado no Brasil foi em 2004, foi o Digital Minds. Ele foi publicado em 21 de outubro de 2004. Até por isso, o dia 21 de outubro é o dia do podcast. Coisa de Brasil, né? No Brasil é assim, né? Tudo que fica famoso ganha um dia. A sensação que eu tenho é que os deputados que não têm projeto para apresentar vão lá e apresentam uma proposta, né? O dia disso, o dia daquilo outro. Não que não seja justo, né? Mas anota aí, dia 21 de outubro é o dia do podcast. E podcast é uma ferramenta que pode ser sobre qualquer coisa, né? Você pode fazer podcast sobre política, sobre opinião, sobre comédia, sobre sexo, não importa. Você decide o assunto, grava e coloca nas plataformas de streaming e vamos ver se as pessoas gostam, né? Eu realmente adoro. A minha Mensagem, uma revista da área de publicidade, propaganda, marketing, ela publicou uma matéria em novembro de 2022 que elencou os 5 podcasts mais populares do Brasil. O primeiro, em novembro do ano passado, era o Podpah, um podcast bem legal. O segundo era Mulher da Casa Abandonada. Esse podcast, né, surgiu depois que aquele jornalista passou na frente daquela casa abandonada e fez aquela matéria, né, e ganhou popularidade. Então, você procurar aí a Mulher da Casa Abandonada, você vai achar tudo sobre isso na internet. Em terceiro lugar está o podcast Mano a Mano, que é do Mano Brown, uma parceria com a Folha de São Paulo, que é super legal. Tem o Café da Manhã e o Psicologia na Prática, que é sobre TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. Eu não conheço esse podcast. Aliás, os meus prediletos não estão nessa lista dos 5 mais populares elencados pela revista Meio Mensagem. Minhas indicações para você são o Foro de Teresina, que é um podcast editado pela revista Piauí, que é muito legal. Vai ao ar toda sexta-feira nas plataformas de streaming. É bem interessante. É um podcast bem opinativo sobre política, né? Eu gosto também do podcast Rádio Novelo Apresenta. A Rádio Novelo também é produtora do podcast da revista Piauí, mas esse podcast, Rádio Novelo Apresenta, é um podcast que ela faz que é muito legal, que conta histórias super curiosas, vale super a pena ouvir. Você também não tem que ouvir um episódio na sequência do outro, você pode ouvir quando você quiser. Então, adoro esse episódio, esse podcast, bem legal. E, como eu disse, pode ser sobre qualquer coisa. Um dia desses eu ouvi um podcast chama G1 Ouviu, que é um podcast do G1 sobre música. E nele eu aprendi tudo sobre aquele funk da Evoque Prata. E descobri, inclusive, que é mineiro e está fazendo o maior sucesso, né? O autor é mineiro, é um funk com uma melodia diferente, mais mineira, diferente um pouco do Rio de Janeiro. Então, um podcast você pode procurar nas plataformas e ouvir sobre o que você quiser. Sem contar que você também pode ouvir onde você quiser, né? Porque você escolhe a plataforma de streaming de áudio que você quer ouvir. Eu ouço na Apple Podcast, mas você pode ouvir naquela que for melhor para o seu celular, né? Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no Spotify, que você não precisa nem ter conta para ouvir os programas que estão disponíveis na plataforma. Então, me conta aí nos comentários se você gosta de podcast, se tem algum que você pode indicar. Eu adoro. Pode indicar que eu vou ouvir, depois eu mando uma mensagem falando o que eu achei. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Beijo grande, até o próximo vídeo.